paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo Sentimentos que Aprisiona a Alma. E hoje nós vamos falar sobre a depressão, a melancolia da alma. Vou repetir. E hoje nós vamos falar sobre depressão, melancolia da alma. O psiquiatra, professor, escritor Augusto Cury, ele diz: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Gostaria de pedir a ti para que abrisse sua Bíblia no Salmo 42 e vamos ler este capítulo, amém? Diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde as terras de Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afronta o meu adversário, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Quero também ler com vocês o Salmo 91, no versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos, Papai querido, magnificar a Ti, porque entendemos que o Senhor é o maior interessado, Senhor, a nos dar conhecimento a respeito desse assunto. E nós invocamos o Teu Espírito, Senhor, para que possa nos ajudar, para que nós possamos, Papai querido, colocar em prática esses princípios e sermos libertos deste mal, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, ao terminar essa aula, eu tenho certeza que nós estaremos aptos a conhecer os sintomas e os tipos mais comuns da depressão. Eu creio que nós estaremos aptos, de compreender que a depressão é uma doença multifatorial. E a partir desse entendimento, nós vamos conhecer as possíveis causas da depressão. Nós estaremos aptos a identificar o modo adequado de lidar com a depressão. Queridos, nós sabemos que a pós-modernidade nos trouxe tanta facilidade, quebrou tabus, valorizou os direitos humanos e fez com que o mundo se tornasse um lugar bem menor. Todavia, com o avanço, surgiu também os novos desafios, os novos problemas, as novas provocações, novas doenças, novos enigmas, novas decepções, novas inseguranças, novas ambiguidades. Não há dúvida que hoje existe muito mais motivo para ficarmos abatidos do que havia no passado. Quem nunca passou por um problema financeiro, por uma desilusão amorosa, por uma decepção com uma instituição, por perda, por difamação, de modo geral, querido, todas as pessoas interagem com
dores e desventura desde muito cedo. O primeiro trauma do ser humano, inclusive, se dá por ocasião do seu nascimento. Nós temos indivíduos entristecidos por qualquer motivo, tá? Indivíduos, né, que têm as suas vontades, as suas perspectivas afetadas. Assim sendo, a sua rotina, as pessoas do seu convívio e os lugares aonde costuma frequentar passa a ser rotulado como lugares desagradáveis, pessoas desagradáveis, se tornam pouco estimulante e tediosos. Porém, existe um fenômeno que transcende a ideia da melancolia ou da tristeza profunda, que vai além da naturalidade, da razoabilidade ou da suportabilidade que pode atingir qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Ainda que gozamos com o avanço científico e tecnológico, esse fenômeno chamado depressão vem ganhando espaço, né, a ponto de ultrapassar as estatísticas de câncer, né, e das doenças cardiovasculares. Amados, o Salmo 142, que lemos aqui, nos apresenta o lamento de alguém que, por algum motivo, se afastou da companhia amorosa do nosso Deus maravilhoso. Uma leitura acurada, profunda a esse texto, nos faz concluir que esse afastamento de Deus levou, né, esse salmista a uma tristeza extrema, a ponto dele fazer, né, das suas lágrimas o seu alimento diário. Sem uma explicação clara para a sua tristeza, né, o autor deste salmo, né, está mergulhado em um quadro claro de profunda depressão. O número de pessoas que sofrem de depressão nos dias atuais é assustador. As estatísticas revelam que 20% da população mundial, não importando os aspectos de ordem econômica, social, cultural, né, sofre com os sintomas, né, da depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, esse número aumentará 1% ao ano. E a previsão é que, em pouco tempo, a depressão se torne o principal problema de saúde do ser humano em qualquer parte do globo terrestre. Se pode definir a depressão como a melancolia da alma ou a tristeza da alma. A depressão, a gente sabe que é uma doença psicossomática que atinge a mente e depois abala, fere o corpo humano. A depressão, querido, é a tristeza da alma, a depressão é o abatimento profundo no ser humano. Os portadores de depressão, assim como o autor do Salmo 42, tomado, né, por profunda consternação, tristeza, abatimento e por um verdadeiro desencantamento pela vida, né, que os leva à perda do valor próprio, ao desânimo e à desesperança. Em geral, querido, os quadros depressivos podem ser detectados, pode ser percebido pelos sinais que as pessoas vão manifestando, vão apresentando em seus relacionamentos diários. Dependendo de cada situação, esses sinais podem se apresentar como, né, visão negativa, fatalista da vida, desejo de morte, falta de esperança, baixa autoestima, insegurança, desconfiança das outras pessoas, fortes traços de ansiedade, apatia, aflição, isolamento, solidão, desencantamento, desistência, perda do controle emocional. Um comportamento, né, que é caracterizado por intensos sintomas físicos e por reações intercaladas de alegria e de choros compulsivos. Amado, existem dois tipos de depressão que são mais conhecidos. A depressão reativa, conhecida como psicológica. A depressão reativa é um dos transtornos de saúde mental que se manifesta após uma experiência de um evento traumático,
Sendo psicológica, a abordagem deve ser terapêutica. Nesse caso, a ajuda, o auxílio de psicólogo, de psicanalista e de conselheiros é de grande utilidade. Temos também a depressão estrutural ou orgânica, conhecida como depressão endógena. A depressão endógena é causada por algo que está errado no organismo, sendo geralmente originado por uma mudança estrutural na bioquímica do cérebro. E essa alteração, essa mudança, ela pode ser hereditária ou não, né? E sendo uma depressão estrutural ou orgânica, né, a abordagem deve ser feita por meio de medicamento. Neste caso, a pessoa depressiva deve ser encaminhada aos médicos da área da psiquiatria ou da neurologia. Entretanto, a ação medicamentosa deve ser combinada com o trabalho terapêutico, que é fundamental à cura definitiva. Se sabe, querido, né, que a depressão é uma doença multifatorial. Isto é, existem várias causas envolvidas no seu surgimento. Veja bem, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina são neurotransmissores responsáveis pela sensação do bem-estar. A serotonina é uma substância sedativa e calmante. A serotonina é conhecida como elemento mágico que melhora o estado de humor, principalmente de pessoas com tendência à melancolia e à tristeza. Além disso, a serotonina age de forma polivalente, regulando o trânsito intestinal e controlando a ansiedade e o ritmo do sono. A dopamina e a noradrenalina, por sua vez, proporciona energia e disposição ao corpo para a execução das tarefas diárias. Emoções que fazem parte das nossas vidas, como a insegurança, o medo, a ansiedade, afeta a produção destes neurotransmissores e conduzem sutilmente ao desequilíbrio bioquímico do sistema nervoso central, criando assim um cenário perfeito para a instalação dos casos de transtorno de personalidade. Nós sabemos que existem diversas causas para o estado depressivo, para o estado de transtorno. Existe uma causa chamada, né, de cunho psicológico. O medo infundado, a ansiedade exagerada e a insegurança causa o adoecimento das emoções. E esses adoecimentos das emoções, eles podem deflagrar um quadro depressivo. Nós temos a causa de fundo mental, ou seja, a falta de organização ou de controle mental do indivíduo pode conduzir esse indivíduo às emoções destrutivas, afetando assim a sua vida como um todo, né? Inclusive trazendo riscos sérios, né, à sua saúde física e emocional. Por isso nós devemos fazer como o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 4:7, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos as causas relacionadas às circunstâncias da vida, como exemplo, a falta de uma boa alimentação, o sedentarismo, os relacionamentos desgastados, os relacionamentos rompidos, a perda da autoestima, o divórcio, a morte de um ente querido, as insatisfação e as perdas gerais. Ela pode nos conduzir a um estado depressivo. Por isso, né, Davi nos aconselha no Salmo 62, versículo 8, dizendo: confia nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós podemos ocupar nossa mente, né? Exatamente com coisas que vai nos levar avante. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Também, querido, né, existe também as causas existenciais que pode deflagrar, né, a depressão. O sentimento causado justamente pela impotência diante de uma circunstância, né, ou diante de uma situação muito desagradável. A falta de sentido para a vida, a falta de direcionamento, o senso de vazio existencial, tudo são gatilhos. Existem também as causas espirituais para que possa defragrar um estado depressivo. A queda do homem no Éden não afetou apenas o primeiro casal, como mostra ali no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 9 ao 18. Todo homem traz consigo a semente do mal plantada no jardim do Éden. Existem também os pecados cometidos pela pessoa que o leva à tristeza e depressão. Vale, querido, aqui nós ressaltarmos que o acolhimento de mágoas do coração, de raiz de amargura, da falta de perdão, né, a ênfase, né, da obra da carne, melhor dizendo, pode afetar o passaporte para quadros profundos de tristeza, desânimo e abatimento. Né, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, e também Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Queridos, olha, eu quero que você entenda, tá, que qualquer pessoa está sujeita a enfrentar a depressão em algum momento da sua vida. Tá? E nós queremos falar de homens de Deus que estão na Bíblia Sagrada, tá? Que são pessoas boas, que sucumbiram diante do poder da tristeza, né? E do abalo da fé. Alguns desses grandes homens de Deus apresentados na Escritura Sagrada tiveram que lidar com esse sentimento, que tanto prejuízo traz à saúde e à vida das pessoas como um todo. Se olharmos para a vida de Jó vitimado, né, por perda, né, por uma dor que estava além das suas possibilidades humanas. Jó viu a morte como um tesouro, uma saída, né, uma única esperança para que ele pudesse ter um alívio para as suas emoções em tormento. Olha o que ele vai dizer, né, Jó capítulo 3, versículo 11 e o 12, né, 11 e o 13, melhor dizendo. Porque não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Olha o versículo 13. Porque agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim? Queridos, nós podemos falar de Moisés, que no capítulo 11 de Número, do versículo 1 ao versículo 15, né, existe um fato de um povo com fome, com vontade de comer, né, carne, com vontade e começa a chorar, né, começa a desesperar, pedir para Moisés. E o versículo 10 vai dizer que Moisés ouviu o povo chorar pela sua família, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? E por que não achei graça aos teus olhos, né? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo. Concebi eu porventura esse povo? Dei a esse povo luz? Para que me disseste, leva ao teu colo como uma ama leva a criança que mama, né? A terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne. Eu só não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço que, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixaste ver o meu mal. Aqui nós vemos, né, Moisés se sentindo pressionado, esmagado, né, pelo peso, né, da responsabilidade da condução de Israel à terra prometida, né? Agora Moisés, né, questiona o Senhor, né, e ele se sentiu profundamente triste e pediu a Deus,
tá? Que tirasse a sua vida, pois não queria ser testemunho ocular da sua própria miséria, ou seja, do seu abalo. Nós vamos também, né, ver Josué capítulo 1, no versículo 1 ao 9, né? Nós vamos ver o filho de Num, né, profundamente deprimido em decorrência da morte do seu líder Moisés e também das implicações a esse fato, a responsabilidade que iria cair sobre os seus ombros de conduzir este povo à terra prometida, né? Ele fica extremamente abalado. Nós vamos ver Davi no Salmo 88, no versículo 3, ele revelando todo o sofrimento pessoal, né, de uma alma em profundo estado de angústia. Nós vamos encontrar Elias, após a grande demonstração da vitória sobre os profetas de Baal, ali em 1 Reis, capítulo 18, né? Elias se sente totalmente esgotado por causa, né, das ameaças, da perseguição de Jezabel, que foi citada, né, pelo seu marido, o rei Acabe, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4. E uma total demonstração de desânimo. O profeta Elias vai pedir a Deus a sua própria morte no versículo 4, porque ele foge de Jezabel, né, indo para o deserto, ele para debaixo de um zimbro. E aí ele pede a morte a Deus. A depressão que estava sobre ele era tão grande ao ponto dele pedir a morte. Nós vamos encontrar Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, perseguido e torturado pelos religiosos e pelas autoridades políticas de Judá. Manifestou todo o seu tormento quando marcou o dia do seu nascimento como dia infame e maldito. Maldito dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Jeremias 20, 14. Né? No versículo 15 ele vai dizer: maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu teu filho, alegrando-o com isso grandemente. Queridos, nós vamos encontrar Jonas, né? O profeta desobediente e irado com arrependimento dos ninivitas. Né? Ele vai pedir ao Senhor para tirar a vida dele, pois ele não conseguia conceber o fato de que houvesse em Deus graça suficiente para alcançar tanto os seus conterrâneos quanto os gentios. Né? Você vai ver isso ali em Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, o apóstolo abortivo, sem que saibamos exatamente o que lhe causa tamanho abalo, né, que Paulo apresenta em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E Paulo revelou ali aos irmãos da igreja de Corinto que eles sofreram a tribulação, né, acima das suas próprias forças, ao ponto de se desesperar da própria existência. Olha o que está escrito ali. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nós podemos encontrar também Jesus no jardim, né, das oliveiras, no Getsêmani, né? O nosso mestre, acompanhado de Pedro, João e Tiago, se sentindo triste, angustiado e uma angústia de morte. A sua alma foi tomada de agonia, de dor, no mais elevado grau, ao ponto dele suar gotas de sangue. Esse acontecimento, né, corrobora a humanidade de Cristo e o fato de que ninguém está isento de sofrer as aflição deletéria, destrutiva da depressão, como mostra em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 38. Mas como lidar com a depressão? Em primeiro lugar, querido, é preciso se reportar à origem do mal. Uma vez de que nada vai adiantar o alívio dos sintomas sem a devida interação com a causa, ou seja, sem o tratamento da raiz do problema. Uma pessoa deprimida é alguém doente, que deve ser acolhida. Uma excelente forma de ajudar pode ser o encaminhamento desta pessoa para um especialista que está preparado para esse tipo de situação. O trabalho terapêutico vai auxiliar a compreensão da origem do seu distúrbio,
A abordagem bíblica, que penetra na esfera emocional e espiritual do indivíduo, também é muito importante no diagnóstico e na cura desse mal. A combinação da psicoterapia e a psicofarmaco, ou seja, psicotrópicos indicado por um especialista, a reeducação alimentar, prática de atividade física e abordagem bíblica pastoral pode trazer grande benefício ao indivíduo que está no estado depressivo. A valorização da qualidade da vida, desenvolver a confiança, a alegria, é uma perspectiva otimista sobre a própria existência, fortalece a estrutura emocional da pessoa e torna o seu sistema imunológico mais resistente. Além disso, é de grande importância uma mudança radical no hábito diário, no que tange a prática de atividades físicas e de recreação, bem como o uso de uma alimentação rica e balanceada. Avançar para além dos limites do diagnóstico significa vencer o ciclo de estabilidade e recaída, não desanimar, conhecer pessoas que superaram casos graves de depressão, trocar informação sobre novas pesquisas e buscar ferramenta para despertar o entusiasmo e a vontade de viver bem. Desenvolver disciplina de consagração pessoal ao Senhor. A comunhão com Deus, por meio da oração, do estudo da palavra de Deus, é uma das armas mais eficazes na desconstrução de sentimentos destrutivos que pode encastelar-se na alma humana. A Bíblia vai dizer, em Efésios 6, 12, 13, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. No Salmo 62, no versículos 5 e 6, nós percebemos que Davi, ele trilhou o seu próprio caminho de libertação. Ele compreendia que um homem cheio do Espírito de Deus, mesmo não estando imune aos males da alma, sempre ele estaria protegido. Queridos, os cristãos correm o mesmo risco de qualquer outro ser humano. No entanto, aquele que deposita em Deus a sua vida terá a fé necessária para viver de maneira confiante, mesmo diante das inúmeras ameaças resultantes do simples fato de existir. O Filho de Deus permanecerá inabalavelmente firme e confiante. Olha o que diz o Salmo 62, no verso 7 e 8. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus trata nossa alma, cuida o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus.